Olá pessoal, mais uma aula, mais uma videoaula da disciplina de eletricidade básica, VT especial. Então hoje a gente inicia um novo capítulo, o capítulo Circuitos em Série, o capítulo 5 do livro do Bollestad, certo? Hoje então a gente vai começar a falar aí, de configuração em série, explorar resistores e também circuitos. Então considere um circuito aqui que apresenta 3 resistores. Então se você olhar, cada resistor está conectado apenas por um lado. Então esse aqui um lado conectado com esse e esse um único lado conectado com esse. Isso caracteriza uma configuração série. Mais para frente a gente vai falar da configuração em paralelo. Muito bem. E a resistência total é a resistência equivalente, que a gente pode obter desses 3 resistores. E quando a configuração é uma série como essa, a resistência total é a soma dos valores de resistência dos 3 resistores. Então aqui no caso seria 100 mais 30 mais 10. Obviamente, quanto mais resistores em série, maior a resistência, não importando o valor. Então, por exemplo, se eu tiver uma configuração desse tipo, eu somo todos esses caras, certo? Então, tem aqui 20 ohms, 220 ohms, 1,2K ou 1.200 ohms, 5,6K ou 5.600 ohms. Fazendo a soma, eu obtenho isso daqui, 7,04K ohms aproximadamente. A mesma coisa para esse. Todos os resistores estão conectados ao outro por um lado, então a resistência total vista aqui, somando todos eles, eu chego em 13,2K ohms, lembrando que K é 10 a terceira. Quando a gente coloca uma fonte aqui no nosso circuito, então a gente tem um circuito cuja combinação de elementos resultará em um fluxo de cargas contínuo, ou seja, ou corrente, por meio dessa configuração. Então a gente tem uma fonte, o símbolo é esse, os resistores, a corrente sai pelo positivo da fonte, percorre o único caminho que ela tem a percorrer e volta para a fonte. Muito bem. A corrente é a mesma em todos os pontos de um circuito em série. Se 2 elementos estão em série, a corrente tem que ser a mesma, em todos os lugares. Então, a corrente que passa por esse resistor é a mesma que passa por esse, que é a mesma que passa por esse, que é a corrente que sai da fonte, a corrente total. Então, IS para a gente é a corrente da fonte, R total é a resistência equivalente, R1, R2, R3 aqui é o nome dos resistores. E em cada resistor a gente tem uma queda de tensão, indicada pelas letras V. Aqui é a polaridade da queda de tensão do resistor. Essa polaridade, relembrando, ela é indicada, o lado que a corrente entra no resistor é o positivo e o lado que sai, consequentemente, é o negativo. Então, como a corrente está nesse sentido, todos os resistores terão mais e menos dessa forma. Se essa fonte ela tivesse polaridade invertida, se o mais estivesse aqui e o menos aqui, ela sairia pelo lado de baixo, certo? Percorreria aqui o circuito, entraria no resistor por aqui. Então aqui seria mais e aqui seria menos. E também, quando uma fonte de corrente contínua é conectada, ela não vê a conexão individual de elementos, ou seja, ela não vê que tem 3 resistores. Ela só enxerga a resistência total vista nos terminais de conexão. Então imagine que se eu tenho aqui no meu circuito 3 resistores em série, o que a fonte vai enxergar? Ela não vai ver esses 3 caras, ela só vai ver uma única resistência com o valor equivalente deles. Nesse caso, então, a gente já tem a resistência total do circuito, que é a soma das 3 resistências. Para achar a corrente total que sai da fonte, lembrando aí da lei de Ohm, a corrente que sai da fonte é a tensão da fonte dividido pelo valor da resistência total, 8,4 dividido por 140.
Isso vai dar 0,06 ou 60 mA, tá? O milho aqui é 10 a menos 3. A gente pode também calcular a tensão, né, a queda de tensão aqui em cada resistor. Tá? Como eu disse, a polaridade de cada resistor é determinada pela direção da corrente, né? O terminal por onde entra a corrente é o positivo. Então, se a gente usar a lei de Ohm, né, a tensão 1 é o que? É a corrente I1 vezes a resistência I1. Tá? Mas o que é a corrente I1, I1, I2 e I3? Né? Como é um circuito série, a corrente é a mesma. Então, é IS. Então, eu posso refazer. V1 é IS vezes R1. Da mesma forma que V2 é IS vezes R2 e V3 é IS vezes R3. Né? Então, eu tenho 60 mA vezes 10 ohms para V1, chego em 0,6 volts. V2, 60 mA vezes 30 ohms, 1,8 volt, e 60 mA vezes 100 ohms, 6 volts, 6,0 volts, tá? Muito bem. Agora, vocês têm alguns exercícios para fazer, tá? Para a gente guardar esses conceitos, certo? Espero que tenha sido proveitoso. Até o nosso próximo vídeo.